Boa tarde, Campus Party. Estou muito animado para estar nesse evento, com essa energia incrível e mais animado ainda porque, como um paulista que está lá em Brasília, eu estou me sentindo mais em casa do que nunca. Queria agradecer a Loterias Caixa e a Campus Party por esse espaço. E bora falar de inovação? Então a gente vai falar hoje sobre como estamos inovando em uma empresa centenária e como que a Caixa está se transformando. Mas antes, deixa eu me apresentar, meu nome é Lucas, eu sou economista de formação, entrei na Caixa há 11 anos atrás por causa da economia, mas a Caixa é uma empresa tão incrível, tão apaixonante, que eu acabei descobrindo na Caixa uma nova paixão, que é a inovação. E agora eu tenho a oportunidade de trabalhar e o privilégio de trabalhar na Gerência Nacional de Inovação da Caixa. Mas antes da gente começar a palestra, eu quero fazer um pequeno quiz. Quem sabe quem é o personagem que está nessa imagem, levanta a mão. Quem responder vai ganhar um brinde, que a loteria, um kit de brindes que a Loterias Caixa preparou. Quem sabe quem que está ali na imagem? Oi? Dom Pedro II. Dom Pedro II, muito bom. E uma curiosidade histórica sobre Dom Pedro II. Não sei se vocês sabem, mas Dom Pedro II, ele era um inovador do tempo dele. Dom Pedro II, ele cuidava pessoalmente dos pedidos de patente. E Dom Pedro II, ele tinha correspondência com Graham Bell, que inventou o telefone. E não sei se vocês sabem também, uma outra curiosidade histórica, Dom Pedro II é o fundador da Caixa Econômica Federal. Então esse inovador, que é Dom Pedro II, foi ele que criou essa empresa, a Caixa Econômica Federal, que também nasce inovadora. A Caixa Econômica Federal foi a primeira empresa a permitir que os escravos juntassem uma poupança para conseguir a sua alforria e também a primeira empresa que permitiu que mulheres tivessem contas na Caixa Econômica Federal. E hoje a gente vai falar então como estamos inovando nessa empresa centenária, na Caixa Econômica Federal, que tem 163 anos. E para a gente falar sobre isso, eu vou trazer 4 grandes projetos que a Caixa está fazendo. E antes da gente começar, eu queria que vocês me falassem aqui, quem aqui é uma startup ou uma empresa? Levanta a mão, tem alguma startup, alguma empresa aqui? E quem aqui quer ter uma startup ou quer ter uma empresa? Então, eu vou mostrar para vocês a nossa estratégia de chamadas de startup e como que vocês podem, então, se tornar parceiros da Caixa. A Caixa, ela iniciou um movimento de chamadas de startup no qual, primeiro, todas as soluções e os desafios que nós estamos colocando nessas chamadas, eles estão focados na centralidade no cliente, em buscar gerar valor e entregar soluções focados na centralidade no cliente que está pautando todas as decisões da Caixa. O segundo ponto é fortalecer a presença da Caixa no ecossistema de inovação. A gente percebeu que para a gente ir mais rápido, para a gente ir mais longe, a gente precisa fazer parcerias estratégicas e a gente precisa conversar e trazer parceiros do ecossistema de inovação para gerar valor e criar com a gente. E também aumentar a eficiência e inovar em processos para a Caixa. Então, com inovação, com tecnologia, fazer melhor, fazer mais rápido, fazer de forma mais eficiente. E o que vocês, startups e empresas, podem ganhar com isso? Através do CPSI, que é um contrato público de solução inovadora, a gente consegue contratar as startups através de um processo seletivo e pagar para cada experimento até R$ 1.600.000 para rodar esse experimento dentro da Caixa. A segunda vantagem é, os experimentos que forem bem-sucedidos e entregarem resultado, a Caixa consegue fazer um investimento adicional de até R$ 8 milhões. E além disso, quem for o parceiro da Caixa vai poder se conectar com a marca Caixa. A Caixa é um banco que tem uma história centenária, um banco grandioso, que tem a capilaridade por todo o país. Imagine se a sua empresa, se a sua startup pudesse colocar a Caixa dentro do seu portfólio de parcerias e, além da marca, a nossa base de mais de 120 milhões de clientes. Imagina a sua solução, a sua startup, colocando um produto ou serviço, uma solução em parceria com a Caixa
para atingir milhões e milhões de brasileiros, entregar valor para essas pessoas e gerar valor e resultado. A gente já começou essa estratégia, então a gente não está falando do futuro, a gente está falando do que já está acontecendo. A gente já lançou uma chamada de startups de Open Finance PJ. Essa chamada, as inscrições já encerraram, mas nós estamos com uma chamada de melhorias habitacionais que está aberta nesse momento. Essa chamada tem uma visão muito bonita, porque ela busca resolver um problema que é pessoas que têm habitações, que têm casas que não têm uma condição de habitabilidade muito legal, e através de tecnologia, através de inovação, automatizar e simplificar a jornada para que essas pessoas façam pequenas reformas nos seus imóveis. E até o final do ano, nós vamos lançar todos esses outros temas que estão aqui, e como que você, startup, empresa ou parceiro que quer se conectar com a Caixa, pode saber mais e participar dessas chamadas. É só acessar caixa.gov.br/inovacão ou ler esse QR Code. Todas as chamadas de startups estão sendo publicadas lá e serão publicadas lá, bem como outras ações da inovação da Caixa. E agora vamos falar do Sandbox Caixa. O Sandbox Caixa é uma iniciativa nova que vai ser lançada em breve dentro da Caixa, que eu vou começar com uma frase de um economista que chama Hayek. O Hayek ele dizia o seguinte, que o conhecimento está disperso pela sociedade. Então imagina, se você pegar uma pessoa, essa uma pessoa tem um conhecimento, tem uma ideia, e se você pegar 100 pessoas, daí você tem o conhecimento e as ideias de todas essas pessoas trabalhando de forma coletiva. Agora imagina que você tem 87 mil pessoas ou mais, que é o caso da Caixa. A Caixa tem mais de 87 mil empregados. E através do Sandbox Caixa, a gente quer aproveitar toda essa inteligência coletiva, aproveitar as ideias desses empregados. Isso já aconteceu no passado, e eu vou trazer uma história pessoal para exemplificar como que isso aconteceu no passado e depois alguns aprendizados. Esse aqui é um comprovante de depósito, que quando eu fiz um depósito lá em 2019. Em 2019, eu fui numa agência da Caixa, fiz um depósito no envelope, aquele no caixa eletrônico, e peguei esse comprovante. E alguma coisa, olhando aquele comprovante ali, me incomodou e eu percebi uma oportunidade. Não sei se vocês notam aqui, mas esse comprovante, ele pula uma linha aqui e pula uma linha aqui, e também ele imprime ali o saque, a ouvidoria da Caixa. Olhando isso, eu pensei, por que não a gente pode reduzir o tamanho desse comprovante? Por que não tirar essa linha daqui, tirar essa linha daqui? E o saque e a ouvidoria, eu notei que no verso do comprovante já tinha o saque e ouvidoria. Então, para que eu estou imprimindo o saque e ouvidoria de novo aqui na frente? Só isso aqui já gastava quase 3 centímetros do comprovante. Daí, na época, tinha uma ação de central de ideias, eu mandei essa ideia, eu peguei o comprovante no Photoshop, editei no Photoshop mesmo e mandei o projeto, e o projeto foi aprovado. E hoje, o comprovante da Caixa é assim. Ele é 5 centímetros menor, as linhas não existem mais e o telefone de saque e ouvidoria não está mais lá porque ele já está no verso. Esse projeto, por mais simples que possa parecer, né, só 5 centímetros, em 2019 foi estimado que ele economiza 4 milhões de reais por ano para a Caixa em redução de uso de papel. E além do benefício econômico da redução dos 4 milhões de reais, também tem o benefício ambiental, de a gente gastar menos papel. E, além disso, o cliente não é prejudicado em nada. Todas as informações estão ali, tudo foi mantido através da ideia de um empregado. E nessa época, eu nem sequer trabalhava na inovação. Nessa época, eu era gerente numa agência e atendia ali os clientes no dia a dia e tive a oportunidade de mandar essa ideia e a ideia ser implementada. Mas quais são alguns aprendizados que a gente teve com esses bancos de ideias ou centrais de ideias do passado? É que muitas vezes, quando a gente convoca esses 87 mil empregados, o problema é que eles respondem. E a gente recebe muitas ideias, milhares de ideias. E uma dor que a gente tinha no passado é, muitas vezes uma central de ideias acabava se tornando um cemitério de ideias, porque as ideias não conseguiam dar vazão e serem implementadas. Então, através do Sandbox Caixa,
a gente quer pegar esses aprendizados e tentar estruturar uma forma melhor de aproveitar essas ideias e essa inteligência coletiva dos empregados da Caixa. Ao invés de só mandar ideias, a gente quer que os empregados agora mandem experimentos. E a gente quer ajudar e ensinar os empregados a estruturar esses experimentos. Isso vai acontecer ao a gente criar, através do Sandbox Caixa, um ambiente seguro onde o erro inteligente pode acontecer. O que é o erro inteligente? A gente está aqui num evento de inovação e a inovação ela pressupõe a possibilidade do erro porque o processo de experimentação ele pode levar ao erro. Só que o erro inteligente é aquele erro que faz parte do processo de experimentação que leva ao aprendizado. Então, uma das premissas do nosso sandbox vai ser que todo empregado que fizer um experimento, esse experimento tem que gerar aprendizado. Então, a gente não está incentivando, através do sandbox, o erro. A gente está incentivando o aprendizado e dentro desse processo de experimentação, de inovação, onde o aprendizado acontece, o erro pode acontecer. E isso precisa ser assim e a gente precisa criar um ambiente onde o empregado se sinta que ele pode errar, que ele pode experimentar, que isso pode acontecer, mas que isso faz parte desse processo. Outra premissa muito importante do Sandbox Caixa vai ser que todo experimento vai ter que estar focado em gerar valor para o cliente. O empregado vai ter que mostrar, na submissão da sua ideia, na construção do seu experimento, que aquele experimento, de alguma forma, tem potencial de gerar valor para o cliente, seja um cliente interno ou externo. E, por fim, a cereja do bolo do Sandbox Caixa é que a gente vai usar inteligência artificial generativa para ensinar e ajudar o empregado a estruturar o experimento. Então, a gente está contratando uma plataforma onde o empregado vai entrar, ele vai começar a conversar com uma inteligência artificial e explicar para a plataforma a ideia que ele teve. E essa inteligência artificial ela vai estar treinada com o fluxo e com a esteira de experimentação da Caixa e vai mostrar para aquele empregado quais são os passos que ele precisa tomar, o que ele precisa passar para a inteligência artificial de informação para que a inteligência artificial então monte e estruture o experimento. Esse fluxo e essa esteira terão várias fases e ao final de cada fase a inteligência artificial vai soltar um PDF, um documento que a inovação vai ter acesso, o empregado vai ter acesso, estruturando assim a ideia dele num patamar maior, que é um patamar de experimentação. E isso vai montar, então, uma central de ideias mais qualificada através desse processo de inteligência artificial generativa e de transformar ideias em hipóteses que possam ser validadas através de um experimento. A outra iniciativa da inovação é que a Caixa vai lançar muito em breve um hub de inovação. Esse hub de inovação da Caixa ele vai ter um grande propósito de fazer a conexão da Caixa com o ecossistema de inovação. Cada vez mais a Caixa quer se posicionar, cada vez mais a Caixa quer fazer parte, se conectar com esse ecossistema de inovação e o Hub vai ter esse grande papel. Mas pensando no DNA da Caixa, esse DNA de ter capilaridade, de estar em todo o Brasil, de estar em todo lugar, a gente entende que ter um Hub ou dois em alguns lugares não é o suficiente. Então a gente também quer ser o Hub dos Hubs. Ou seja, a gente quer que os Hubs da Caixa se conectem com outros Hubs existentes e assim aumentar a nossa capilaridade. O propósito do Hub não é só gerar valor para a Caixa, mas também a gente quer que o Hub gere valor para todo o ecossistema. Então imagine, a nossa estratégia ela vai incluir inicialmente um Hub físico lá em Brasília, focado em GovTechs, que vai ser aberto em breve. Através desse hub, e Brasília foi escolhida de uma forma estratégica por ser a sede do governo federal e também por ser o segundo estado que mais implantou iniciativas de GovTechs, as GovTechs vão poder se conectar através desse hub com a ajuda da Caixa com os governos e também com a própria Caixa, que é um grande agente de políticas públicas do governo. E depois desse hub de GovTechs em Brasília, a gente também pretende ter um outro hub no Nordeste. O hub do Nordeste será focado em Construtex e o Nordeste também foi escolhido de forma estratégica, porque o Nordeste ele
o Norte e o Nordeste têm um dos maiores déficits habitacionais do país, e o Norte e o Nordeste e o Centro-Oeste têm um dos maiores ritmos de crescimento de construtecs, de startups focadas nesse nicho. Então a gente pretende unir as duas pontas, a necessidade social daquela região com as startups, as empresas que trazem soluções para essa necessidade. E a última ação da Caixa são os squads de inovação. Os squads de inovação, eles são uma parceria entre a Caixa e a Cesar. A Cesar é um centro de excelência em conhecimento e inovação que fica lá no Recife. E a Caixa assinou uma parceria com a Cesar para squads de inovação no modelo de Squad as a Service. Diferente do modelo de fábrica de software, que é o mais tradicional, em que você tem um gestor de produto que faz uma regra de negócio e demanda uma fábrica para desenvolver aquela solução, nesse modelo de Squad as a Service, o time da Cesar trabalha junto com os times da Caixa e desenvolvem aquele produto, só que ao invés de ter uma regra de negócio que é implantada de forma unilateral, vamos dizer assim, a pedido do gestor de produto, a Cesar participa da construção desse produto numa fase anterior. Uma fase de design, uma fase de pesquisa, uma fase de discovery e de exploração. Onde, junto com a Cesar e a Caixa, os gestores de produto vão avaliar qual é a melhor solução para o cliente, fazer estudos e entender o que realmente precisa ser desenvolvido ou não para aquele squad. Depois dessa fase inicial de discovery, de exploração, o squad então vai avançar para experimentação e depois da experimentação para desenvolver um mínimo produto viável. A grande vantagem do Squad as a Service, além do design, do discovery, da pesquisa, é a velocidade. Através dessa contratação, nós vamos ter múltiplos squads trabalhando com empregados Caixa e empregados da Cesar, desenvolvendo projetos em temas estratégicos como esses de blockchain, de cidadania, tokenização e moradia. Essa contratação ela vai ser um marco para o desenvolvimento da Caixa e para a entrega de valor, principalmente para os nossos clientes. E todas essas ações que eu citei, o Squad as a Service, o Sandbox, as chamadas de startup e os hubs, elas fazem parte do que nós chamamos do funil de inovação da Caixa. Eu não consegui falar aqui, por uma questão de tempo, sobre a capacitação, mas eu costumo brincar que todas essas ações estruturantes e estratégicas é como se a gente estivesse disponibilizando agora um jato. E a gente precisa que as pessoas, que os empregados consigam pilotar esse jato. Então, além de todas essas ações, nós estamos com ações de capacitação para desenvolver cultura, mentalidade, para desenvolver os conhecimentos em inovação, para que os empregados da Caixa sejam capazes de atuar em todos esses projetos estruturantes. E o grande objetivo desse funil de inovação é o quê? Pegar as ideias dos colaboradores, esse conhecimento que está disperso nos mais de 87 mil empregados e fazer com que essas ideias se tornem novos produtos, novos serviços e, mais importante que novos produtos e novos serviços, que elas se transformem em valor para o cliente Caixa. Porque esse é o grande objetivo da Caixa. Cumprir o seu papel social, gerar valor para a sociedade, gerar valor para os nossos clientes e se tornar cada vez mais relevante na vida de cada um dos brasileiros. E então, vem para a Caixa inovar você também, né? Colocar aqui novamente o nosso site da inovação, caixa.gov.br/inovacão, e aqui a gente vai anunciar todas as chamadas, a gente vai anunciar quando o nosso hub de inovação for lançado, e é uma oportunidade para as empresas, para as startups, para vocês se conectarem com a Caixa e juntos com a Caixa a gente construir essas soluções, gerar valor para os milhões e milhões de clientes da Caixa e para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Tem tempo para dúvidas, se o pessoal quiser. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Claro. Esse? Calma que eles vão trazer o microfone.
Lucas, primeiro, parabéns. Foi Obrigado. sensacional a sua palestra. Eu queria saber se tem abertura para a gente, como funcionário, né? Dar outras ideias também sobre startups, né? Com certeza. Tem sim. Abertura? Com o canal seria a Pode área mandar de- para a Gena, que é a Tá. Gerência Nacional de Inovação. Tá, ok. Obrigada. Tem uma dúvida aqui, ó. Oi, Lucas, boa tarde. Boa tarde. Uma dúvida, do núcleo de inovação que você é responsável, eu li que tem ali novos produtos. Para a entrada do Pix automático, vocês estão pensando em alguma coisa? Ou não é o seu time que cuida dessa parte? Olha, a Gerência Nacional de Inovação, ela atua na parte de governança da inovação. Então, o gestor do produto, no caso, é quem cuida dessa parte. Não é a gente diretamente. A gente cria a governança e cria os trilhos, vamos dizer assim, tá. para que esse trem possa passar. A esteira, os mecanismos. Exato. pra- Então, tá. os squads, o Squad as a Service, o Sandbox, são chamados agente estrutura. Mas o gestor do produto ou o gestor do negócio é quem cuida especificamente Da parte de da estratégia. estratégia e de cada um dos produtos. Entendi. Obrigada. Tu falou ali sobre o sandbox, que tu vai mapear o que os colaboradores veem de problemas na plataforma. Mas como tu também vai fazer para ver o que o cliente, as dores do cliente, o que pode ser melhorado, além do mais, poderia ter alguns hackathons que poderiam influenciar para entender o que o pessoal vai botar de ideia para você implementar mais coisas na plataforma de vocês. Excelente pergunta. Inclusive, a gente lançou recentemente, se eu não me engano, mês passado, se minha memória não está falhando, que é o Fórum de Clientes. Então, a gente lançou, alguns clientes, eles são selecionados e eles vão e conversam com dirigentes da Caixa e a Caixa, então, ouve diretamente dos clientes quais são os problemas, quais são as dificuldades e, através desse conselho de clientes, a gente consegue mapear algumas dores, algumas necessidades dos clientes e tudo isso pode alimentar esse funil aqui. Sem mais perguntas. Eu fiquei com uma dúvida em relação a poder participar dos programas, né? É só para colaboradores, pessoas que trabalham na Caixa, ou é aberto ao público? As chamadas de startups, todo mundo pode participar. Então, assim, empresas, startups, até mesmo o CPF, se estiver dentro ali das regras do edital, você pode participar com a sua ideia, com o seu projeto dentro da chamada. E também o Hub de Inovação, as pessoas podem participar, as empresas e startups vão poder participar das ações do Hub e estar ali dentro do Hub se conectando. O Sandbox, especificamente, é interno, né? A capacitação é interna e o Squad também é interno. Ah, tá. Então tudo que está no funil é interno e o restante é... Oi? Tudo que está no funil é só para quem é colaborador da Caixa. Perfeito. Tá. Perfeito. E uma outra dúvida, eu vi que foi compartilhado o QR Code do evento. Eu achei que ia ser compartilhado no final, não estava tão atenta. Vocês vão voltar no slide? Perdão? No QR Code da pontuação, vocês conseguem voltar no slide? Eu acho que tá, deixa eu ver em qual. Muito bom, sem mais perguntas então, agradeço, muito obrigado pelo tempo de vocês e por prestigiarem essa palestra. Obrigado, pessoal.